É verdade. Então, basicamente, eu vivi o que essa menina viveu no retiro. Não queria dançar, gente. No último dia, quando foi pra vir embora, não fala sério. E o Bruno me chamava, e a Giovana me chamava, vem, Nayara. Só era eu e a Pamela sentada. Aí eu fui. Aí eu fui lá pro fundo e falei, quer saber? Se eu tiver que pagar mico, a gente paga todo mundo junto. Dancei, me acabei. Até a Pamela foi lá pro fundo dançar também. E ali eu vi realmente, nossa, eu me reconheci como realmente a Nayara, aquela Nayara que Deus queria que eu fosse, sabe? Sem me importar com o que as pessoas estavam vendo, sabe? Me soltando. Isso foi realmente incrível. Foi uma das melhores experiências, assim, do retiro. E como Deus ali tocou, né? Através de tantas pessoas. Como ele toca, como ele mexe, né? Eu acho que uma das coisas que eu posso dizer para todos os jovens hoje é se permita, né? Se permita, esteja aberto, se dê essa oportunidade. Não pelos outros, mas principalmente por você, né? Não questione o que, por quê, como, mas simplesmente se permita, né? E deixe que Deus faz o trabalho, porque ele faz. Isso que o melhor é que ele Eu faz. adoro uma frase que fala, né? Tem uma frase que ela fala que Deus não precisa de nós para fazer nada, mas Ele quis precisar. Então é muito legal. Às vezes até eu fico, nossa, que peso, né? De caraca, Deus confia em mim. Eu, pobre, miserável, humano, É, que mero mortal. Mas mesmo assim, Deus confia na gente, né? E quando nós estamos disponíveis, Deus usa. Deus só precisa de disponibilidade. é que nem aquela música do Padre Fábio de Mello, né? A gente é humano demais para compreender. Deus, ele escolhe os pequeninos, aquele que você menos espera, é aquela pessoa que ele mais usa para fazer a diferença, né? Para ajudar a construir o seu reino. A pessoa que você menos esperava, que as pessoas menos acreditam, aquela pessoa que você acha que é a mais pecadora, que não tem mais salvação, é lá que Deus tira o melhor. Né? Então, não existe esse, nossa, mas eu peco demais, eu não tenho mais jeito. Tudo tem jeito. Né? Tudo, Deus, ele usa o que você tem de pior e transforma no que você tem de melhor. Então, eu acho que isso é o mais incrível, porque o ser humano, ele desacredita. Somos humanos. Né? Muitas pessoas esperam a admiração dos seres humanos, esperam a confiança das pessoas humanas, não esperam em Deus. Essa prisão, eu me decepcionei com a minha amiga porque minha amiga fez isso, mas ela é humana, né? A única pessoa que não vai nos decepcionar é Deus. Não tem outra. O resto somos todos humanos, estamos aqui aprendendo e convivendo e junto construindo. Esperamos juntos construir esse reino junto com Deus, né? E isso é uma das coisas que eu percebo que a gente, enquanto jovem, a gente vê muitos jovens se frustrando na vida e batendo de frente com muitas situações que são arremetidas aí diante dos problemas, de tantas coisas que a gente vem vivendo, mas simplesmente por não confiar, por não se permitir, por não ter esse acesso a Deus. Né? Ter esse movimento, e aí você acaba se prendendo na sua frustração, se prendendo nas suas dificuldades e não sabendo o que fazer, como se você estivesse sozinho no mundo. É só eu, não tem mais ninguém para que possa fazer alguma coisa. Quando você tem um Deus maravilhoso que está ali de braços abertos, ele só está esperando você, seu sim. Simplesmente isso. Né? Então, acho que é uma das coisas que eu posso dizer é que se permitir é o primeiro passo para estar perto. Né? Eu acho que a gente, enquanto jovem, a gente tem uma força muito grande. Nós, unidos, levantamos vozes assim incríveis. A gente tem uma força juvenil muito. Deus capacita. E quantas vezes, eu era uma das pessoas que não me via como uma jovem assim, nossa, mas eu não me vejo assim, tão pulante, tão dançante. E na hora que o Espírito entra, que no Espírito Santo tá lá rezando, que o Espírito Santo acabou-se. O Espírito Santo entrou, colegas. Você fala, nossa, gente, eu fiz tudo isso. E aí você fala, não precisa beber, não precisa usar drogas. É uma coisa incrível, gente. Você se torna uma pessoa extremamente extrovertida, dançante. A pessoa que era mais muda possível, ela se torna outra. Em Deus a gente vai se revelando as coisas. E aí você para pensar que é o que você falou no início. É quem eu sou. É Deus que quis que eu fosse assim.
Né? E por que, que o mundo me esconde tanto esse sorriso, esconde tanto essa alegria? Né? Por que, que a gente se esconde tanto no dia a dia? Né? E em Deus a gente se torna realmente quem somos, quem Deus quer que a gente seja. Né? Não tem uma lei. Eu garanto que é uma coisa que não. A gente, quando fica alegre, quando ganha um presente, mas é coisa momentânea, como você estava falando. Quando você é feliz em Deus, é uma coisa constante, ela não tem fim. Né? Tem seus momentos de dificuldades, tem seus momentos de nervoso, mas é uma coisa que você sabe que tem algo muito maior. Não tem fim. É uma alegria que não tem fim. É uma felicidade que ela não tem fim. Ela não se baseia só num relacionamento, ela não se baseia só em um presente, ela se baseia em algo muito além. Que não aqui algumas pessoas elas não conseguem ter essa dimensão dessa felicidade, porque só vive o que é terreno, o que está aqui perto. Né? Então, eu acho que se permitir é isso, é se dar essa oportunidade de conhecer algo muito além, muito melhor, muito, assim, algo único. Né? Ter essa experiência é algo único. E assim, Lari, enquanto jovens que somos, o que você diria para um jovem hoje que tem medo do que está vivendo nesse momento, que você percebe que esse medo ele acaba muitas vezes, posso dizer que a gente tem medo do que é novo, né? Esse medo ele acaba meio que frustrando a gente em algumas coisas, medo de ser radical enquanto seguir a Deus. Né? Porque eu ouvi já de muitos jovens, olha, eu não sigo a Deus porque eu acho muito difícil. Eu acho que é uma coisa muito, muito difícil, é uma coisa, nossa, sofrida demais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho na sua experiência e o que você diria para esses jovens. O medo é uma coisa que está muito presente, né? Meu coordenador vive falando pra gente, você tá com medo? Vai com medo mesmo. Mas é um convite, assim, eu digo até um convite de intimidade com Deus. Porque mesmo que a gente tenha várias dicas, várias coisas para passar para eles, o seu íntimo com Deus, quais são as suas dificuldades, ainda quem conhece, quem tem essa abertura de mudar, é somente Deus. Então, é esse bate-papo que a gente tem com o pai, assim, de falar, eu tenho medo disso, eu não sei como ir aqui. E Deus utiliza, como a gente falava da questão da capacidade, tem até a música do Julinho, né? Quero te agradar, quero fazer mais por ti. Quando você bota um foco de que você apenas é um instrumento na mão de Deus, é onde Deus usa, porque assim, a gente já teve várias experiências, assim, de às vezes ter que ir até lugares onde no nosso humano não seria capaz, por exemplo, uma missão dentro de uma penitenciária. Tem os nossos irmãos que têm mais contato assim com policial e faz missão lá da Cracolândia. Deus não deixa de fazer, né? Deus não é diferente com essas pessoas. Deus ama elas igual. E, às vezes uma missão no Mercadão, de madrugada, pra galera lá, a gente vai pedir alimentação e Deus evangeliza. E Deus usa. Mas nessa intimidade que eu falo, é onde Deus te prepara, é onde Deus te molda. O medo que eu vejo que a juventude tem muito hoje, onde ela vai, vive o primeiro momento com Deus, e aí é muito lindo, mas porque toca na ferida, ela sai de lado, não tem coragem de mexer naquilo, porque tudo que é uma ferida dói. E que nem uma ferida de cachorro, né? A gente, uma ferida de verme de cachorro, eu não sei o nome. Mas para poder limpar ela, cortar esse mal pela raiz, precisa cutucar, precisa limpar. Não adianta colocar um band-aidzinho, porque aquilo vai continuar corroendo. Então precisa limpar, precisa tirar aquilo. E só quando você cutuca, onde você mexe mesmo, é onde a cura começa a acontecer. Você tem medo de mexer nessa cura, talvez, como essa ferida ela vai te corroendo com o tempo, essa ferida só piora. Então, assim, é muito melhor você enfrentar o seu medo de cutucar a ferida do que você ficar vivendo com ela para sempre. A dor é muito maior de viver com ela para sempre, né? Então, eu mesmo já vivi dentro da igreja experiências onde eu fui muito machucada por pessoas, fui muito machucada pelo meu psicológico, e ter que olhar para Deus e falar assim, meu Deus,
é só por Deus mesmo, literalmente. É só Jesus na causa. Porque se não for, eu sozinho eu não posso. Sozinho eu não aguento. Então, quando Deus toma o centro, você coloca Deus como foco, como seu o pastor, né, que guia as ovelhas, foca ali em Deus que ele mostra. Ele tem a mostrar muita coisa e tende a enfrentar. Hoje, eu digo que eu sou uma nova pessoa porque eu finalmente deixei Deus sentar no banco do motorista e guiar e falar assim, graças a Deus que eu caí, porque graças às minhas quedas eu pude levantar. Porque é impossível levantar se você já está em pé. Então, cai e levanta, e se cair, levante 2 vezes melhor, mas sempre com Deus na direção. Sim, uma das frases que é muito marcante é a gente chega ao fim do... O bom de chegar no fim do poço é que só tem uma forma de você voltar, é subindo. Não tem outra. Então, para você subir do poço, você precisa olhar para cima e começar a escalar. E é nessa escalada que você tem Deus muito presente na nossa vida. Eu acho que, como você falou da ferida, se você não mexe na sua história, né, na história, porque tudo que você passou fez você ser quem você é. Trouxe a Larissa que Deus quer hoje, que tem hoje, e trouxe a Nayara que eu sou hoje. Tudo que eu vivi, todas as minhas quedas, as marcas, todas as cicatrizes, é necessário mexer. Porque o que eu pude perceber é que quando eu comecei a mexer, eu comecei a verdadeiramente viver o que eu tenho para viver em Deus. Deus não quer você pela metade, Ele quer você por inteiro. Então, uma das coisas que esse inteiro, né, ele começa do interior, daquilo que você passou. Não é porque passou que você não está esquecido. Deus sabe. Deus é tão bom que Ele quer você por completo. Ele quer você no seu mais íntimo. Então, Ele vai começar a mexer onde mais dói. Porque você precisa se libertar. É uma forma que Ele tem de te curar daquilo. Para isso, você precisa dar acesso a Deus. Então, o que eu pude perceber que eu comecei a viver quando eu comecei a permitir que Deus me tocasse interiormente. Quando Ele começou a mexer nas minhas feridas, então lá no retiro, quando começou os processos de cura interior, foi que eu pude perceber que eu estava verdadeiramente vivendo. Que o meu sorriso não era um sorriso para o mundo, era um sorriso para Deus. Né? De repente, o sol estava lá, eu estava indo trabalhar, o dia ia ser difícil, né? As famílias das crianças que eu trabalho queriam me engolir, mas eu estava feliz porque eu estava ali, gente. Simplesmente por isso. Não precisava de mais nada. Absolutamente nada. Né? E aí você sai cumprimentando a pessoa e te olha, gente, essa menina dormiu com um passarinho hoje. Então, essa felicidade de se ter em Deus, esse sorriso sincero, né? Não é um sorriso que o outro tirou de você, é um sorriso que Deus conquistou e colocou no seu rosto. Né? Então, isso é muito essa vivência que a gente tem diária, essa construção que a gente vai tendo, lógico, com muita oração todo dia, sempre lá rezando, pedindo a Deus força, coragem e agradecendo. É ali que Deus vai mexendo interiormente em você, vai moldando, vai te mostrando situações assim do dia a dia, são sinais. Né? Uma coisa que eu aprendi muito no Instrumento de Deus foi a olhar os sinais que estão constantemente à nossa volta e muitas vezes a gente não se permite olhar, né? Não se permite. Uma vez eu lembro que eu estava indo trabalhar e encontrei com uma senhora no metrô e ela estava catando latinha e foi uma coisa que me marcou muito porque eu estava extremamente mal-humorada e eu tinha um problema para resolver no trabalho e eu tava muito mal-humorada. Ela recolhendo latinha, tudo. E ela cantava com uma alegria, uma força na voz, uma força de vontade. Ela pegava latinha por latinha, amassava e colocava na sacola. E aí, eu, sem querer, acabei esbarrando nela. E ela falou assim, ô moça. Eu falei, desculpa, senhora. E ela falou assim, não fica com essa cara não, você é tão bonita pra estar séria. Deus é muito maior, sorria. E aí, eu sei que eu saí dali, eu saí daquela conversa, eu chorava muito, porque eu falava, gente, qual é o motivo de eu estar de mau humor hoje? Senhor, o que essa mulher tem? Por que o sorriso? Como aquele sorriso, ele me atingiu. Ali comecei a ver os sinais de Deus na minha vida. E ali, a partir dali,
Eu falei, por que o mau humor de manhã? Por que isso tem que ser uma coisa tão presente na minha vida? Né? O que isso me atinge? O que isso me afeta? Então, esses questionamentos que quando a gente está tão preso no mundo, a gente não faz. A gente vive o dia a dia, ponto. A gente vive o hoje pensando no amanhã. Então, não tem amanhã. A gente vive hoje e pensa no amanhã. A gente não vive o hoje inteiramente. Né? Mas quando você tem Deus, cada processo que você parte, cada minuto que você tem do seu dia, peraí, não, realmente, por que eu tô assim? Você começa a se questionar, ter essa liberdade do pensamento, de entender que o mundo não te segura, que você não está preso. Então, isso vai te mudando enquanto pessoa, enquanto jovem, né? Por isso que a gente vê tantos idosos, a gente fala, olha, o corpo é de idoso, mas o espírito é de jovem. Porque é uma coisa que Deus permite. Gente, pode ter 60, 70 anos. Uma pessoa que ela conhece, ela sabe o amor de Deus, ela vive como se ela tivesse 15, 20. Né? Ela vive. Foi Deus para você nesse dia também, né? Foi. Se deixar ter Deus na vida do outro, da Sim. mesma forma, né? Como a gente encontra, você falou, né? Tava brava nesse dia, como a gente encontra a gente revoltada no metrô diariamente. Sim. Mas às vezes a pessoa te dá uma palavra ruim, assim, né? Às vezes só o fato de você ser educado, ou dar um bom dia, ou tratar com um sorriso, com uma gentileza, já é ser um pouco de Deus na vida daquela pessoa, que tem muita gente que não tem, mas a gente tem que aproveitar. Sim, e para ela mudar a minha postura, você vê, uma senhora, ela não precisou de uma graduação na faculdade. Ela só precisou simplesmente dar um bom dia e falar, olha, por que você tá séria? Uma coisa comum, que você fala assim, mas qualquer um poderia fazer isso. Não é qualquer um que consegue, né? Não é qualquer um que consegue te afetar, não é qualquer um que consegue tirar de você um sorriso sincero e um refletir. Ela não precisou fazer um curso de filosofia para me fazer uma reflexão sobre esse tema. Então, assim, uma pessoa que tem Deus, gente, é por isso que eu falo que o estudo, ele é importante, ele te traz conhecimento terreno, a inteligência, o como você vai usar. Mas se você não souber usar aquilo que você tem, não tiver sabedoria, não vale de nada. Então, assim, a gente se prende muito em coisas, assim, supérfluas, que a gente vive hoje no dia a dia, que a gente tem. Então, eu tenho meus livros, eu não empresto para ninguém para não perder, para não sumir, mas de que vale o conhecimento que eu tenho se eu não uso ele para outras pessoas, sabe? Se eu não uso o conhecimento que eu tenho para ajudar o meu próximo, enquanto católica, enquanto jovem que acredita em Deus e espera esse amor e vive esse amor diariamente, do que vale se eu guardo tudo para mim? Né? Se eu não passo isso, que seja com um sorriso, que seja com um bom dia, né? Então, assim, é uma coisa que eu vejo que a juventude hoje, ela se prende muito, ela se fecha muito. Os jovens hoje são aquelas pessoas sérias, né? Quantas postagens a gente vê? Eu sou aquela pessoa que eu choro por dentro e sorrio por fora, porque eu quero que as pessoas vejam sempre o meu melhor, não é? Então, assim, eu sou aquela pessoa que sofre, mas só interiormente. Para o mundo tá tudo bem, tudo resolvido. E você vai se desgastando e vai se escondendo. Então, assim, é muito difícil, mas é uma coisa de acesso, de dar essa abertura. Né? Não se esconda para o mundo, não se esconda para Deus. Porque Deus está te vendo, né? A única coisa que Ele quer é uma oportunidade para que Ele realmente possa fazer a diferença na sua vida, né? É incrível. Fantástico. E tem aquela questão, né? O problema é meu, mas o sorriso é do irmão. Mas às vezes os problemas vão te corroendo com o tempo também. Sim, sim. É aquilo que você tem, né? Senhor, o que eu tenho a oferecer é a humildade de se colocar diante de Deus na sua pequenez e falar, olha, Senhor, eu não sei como rezar, eu não sei como falar com o Senhor, mas eu estou aqui. Né? Eu coloco essa situação nas tuas mãos, eu não sei, eu só vou até aqui. Só que a gente coloca a situação nas mãos de Deus, mas a gente quer ficar no controle. Né? Que a gente quer ter Senhor, o que está acontecendo aí? Como é que faz?
né? E isso daí acaba muitas vezes corroendo a gente por dentro, porque a gente quer ter o controle de tudo. E uma das coisas que eu estou vivendo agora, que fala um pouco dessa liberdade, dessa felicidade constante, eu tenho feito um estudo bíblico com algumas amigas minhas que são de outras religiões, né, que são evangélicas. E assim, isso tem me trazido um aprendizado muito legal, sabe? Tem me trazido uma percepção de mundo que eu não tinha. O quanto Deus usa a gente e usa as pessoas também para nós. O quanto somos irmãos e a gente não se reconhece, a gente se prende tanto em alguns aspectos que o mundo coloca que a gente não se permite, que a gente não tem essa... O quanto a gente aprende com as outras pessoas, mas a gente muitas vezes acaba supervalorizando a nossa vivência e esquecendo da importância da vivência dos outros e da importância que os outros trazem para nós. Então, essa troca de experiência entre nós jovens é fantástica. Usar isso a nosso favor é muito melhor do que estar no celular, por exemplo. Que muitas vezes a gente acaba se prendendo na rede social. E o quanto, por exemplo, essa conversa que a gente está tendo agora, o quanto isso nos ensina. Ensina tanto você quanto me ensina também. E o quanto isso é legal, o quanto isso é gostoso. Não troco 5 minutos pelo no Facebook, por exemplo. E o quanto isso é fantástico, é muito bom. Então, assim, eu aprendi muita coisa nesse tempo que eu tenho me permitido viver essa liberdade. Esse tempo que Deus tem me dado de me conhecer, desse autoconhecimento, conhecer a Nayara interiormente, com tudo que ela tem, com tudo que ela traz, com tudo que ela é hoje. Então, o quanto isso tem me permitido ter esse acesso maior a Deus e o quanto isso vale a pena. Quanto isso vale a pena. É isso, Lari. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer imenso falar com você. Adoro, adoro, adoro. Você quer deixar algum recadinho, um convite? Bom, reforço aqui o convite que eu fiz para a Nayara. Como eu havia dito que eu sou da Missão Jovens Sarados, nós temos aí de várias missões espalhadas, então se vocês quiserem conhecer um pouco da nossa vivência, da nossa loucura em salvar almas, que como diz nossos pais fundadores, enquanto houver em nós a loucura em salvar almas, nós existiremos. Então, fica aí super aberto, a acolhida não vai faltar, claro que sempre que pudermos, quando tudo acabar, um abraço nós vamos ter com certeza. E é isso, agradecer também isso também por mais uma oportunidade, agradeço muito que sempre estiveram muito presentes no meu caminho, na minha trajetória, na minha vida, na minha volta ao encontro do amor de Deus, agradecer a cada um de vocês, continuem sendo usados por Deus, que como vocês fizeram na minha vida, tem muitas vidas para tocar, muitos corações, muitas almas para salvar. Lari, muito obrigada, viu? Fique com Deus. Adorei conversar com você. Quero sim um dia visitar o movimento Os Jovens Sarados. Não conheço muito só de nome, mas um dia a gente se vê lá. E sinta-se à vontade sempre partilhar com a comunidade, estar com a gente. É um prazer imenso. Adorei. Muito obrigada, viu? Por essa partilha, pela história linda que você tem. Muito obrigada.